muita alegria, eu quero chamar o nosso querido pastor Walker. Quem pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desse servo de Deus, nosso mestre, nosso professor. Que Deus te abençoe, meu pastor. Sei que hoje Deus vai te usar muitíssimo aqui nesse altar, debaixo dos céus de Itapevi, para nos mostrar muitas coisas escondidas, como você sempre faz, neste livro que Deus deixou para nós vivermos, deixou como um manual para nos ensinar. Que Deus te abençoe. Amém. Dê um aplauso, Senhor. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão preparados? Ainda tem espaço no seu coração para receber uma palavra do céu? Ainda resta desejo em conhecer um pouco mais das Escrituras Sagradas, amém? Aleluia. Eu estou alegre, confesso que estava ansioso por estar aqui nesse altar, nesta igreja, mais uma vez, e poder ministrar a palavra de Deus em um culto como esse. Para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo, porque hoje nós estamos, você que está aqui, você entendeu algo que quem não está aqui ainda não entendeu e precisa entender. Você que está aqui entendeu que o culto de Páscoa não é só mais um culto, mas foi uma ordenança que o próprio Deus, não foi o pastor, não foi o apóstolo, o próprio Deus instituiu. E conforme o livro do Êxodo, no capítulo 12, ali por volta do verso, se não me falha a memória, 24, vai dizer, quando Israel pergunta: mas como é que nós vamos falar para os nossos filhos sobre esse dia? Então o próprio Deus, ele diz: diga às gerações posteriores que eu, o Senhor, ordenei em uma perpetuidade, em uma forma de culto. Então, foi o próprio Deus que instituiu este culto aqui, chamado o culto de Páscoa, e Ele ordenou para que nós fizéssemos em forma de culto. É por isso que estamos reunidos aqui hoje. Olhe para esse crente aí, está ao seu lado, diga: que bom que você está aqui. Diga para ele: porque hoje é um culto especial. Diga para ele assim: não é só mais um culto. Diga para ele: é um memorial. Diga para ele: os céus estão abertos. Diga para ele: portais estão abertos. E quem está aqui vai prosperar. Diga para ele: quem está aqui está protegido. Diga para ele: está guardado. Diga para ele. Só quem está aqui, levante a sua mão e adore a Deus nessa noite. Aleluia. Porque o culto de Páscoa é muito mais do que um símbolo
Grave isso que eu estou dizendo. O culto de Páscoa é muito mais do que símbolos. É um culto. Agora, abra sua Bíblia aí rapidinho. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20. Quero agradecer mais uma vez aos apóstolos, apóstolo Manuel, apóstola Elma, pela confiabilidade de subir nesse altar e poder ministrar a este povo maravilhoso, a essa igreja maravilhosa. Deus abençoe. Estou acompanhado hoje da minha esposa amada, pastora Cleia, da minha filha Isabela, da minha sobrinha Nicole. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, queridos? Você já abriu aí, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu quero correr aqui com vocês, mas eu quero deixar essa revelação que Deus tem nos entregado. E eu sei que vai mexer com a tua estrutura nessa noite. Porque hoje nós vamos falar, se eu tivesse que dar um tema aqui a essa mensagem, eu daria o seguinte tema: o mistério da Páscoa. Diga comigo: o mistério da Páscoa, o Cordeiro do Éden ao reino. Então hoje nós vamos tentar falar aqui o Cordeiro desde o Éden até o reino. Você encontrou o texto? Diz assim a palavra do Senhor: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, foi apresentado, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, segundo a sua palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, que os teus filhos possam receber essas revelações, e que eles possam guardar na tábua do coração deles, que nada e ninguém impeça a maneira como o Senhor vai falar, a maneira que o teu Espírito Santo vai agir e reagir nessa noite, neste lugar. Que o teu poder se manifeste aqui, e que cadeias sejam quebradas, que prisões sejam abertas, no momento em que eu estiver ministrando a sua palavra, que mistérios sejam reconhecidos, que a tua glória seja envolvida, que o teu nome seja glorificado, porque toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, é por ti, por meio de ti. Por isso nós estamos aqui. Fala conosco, estamos com corações desejosos de ouvir a tua palavra, a tua voz, em nome de Jesus, amém. Olhe para cá. É bem verdade que em toda a Bíblia, ela vai converger, ela converge para Cristo. Desde Gênesis até o Apocalipse, Jesus, Ele é o foco da redenção humana. Jesus, Ele é o ápice e a mensagem central, o clímax da mensagem é sobre o Cordeiro, sobre a imolação de um Cordeiro, que nós vamos ver quem é esse Cordeiro. Então, quando eu olho Cristo, Ele é apresentado baseado nesse texto que nós acabamos de ler, de 1 Pedro, vai dizer que Cristo, Ele é apresentado na eternidade. Olha que coisa tremenda.
Pare para você ouvir, dê total atenção a isso aqui agora. Antes que a terra fosse criada, antes que a terra fosse fundada, o Deus Pai, Deus na pessoa do Pai, Ele revela a pessoa do Filho, que é Cristo Jesus, e nós estamos falando antes da fundação da terra. Jesus é chamado pelo Pai, e Ele é apresentado a todos os seres angelicais criados até aquele momento. Jesus, Ele é apresentado nos anais da história da eternidade, uma das primeiras revelações, podemos dizer assim, ainda na eternidade com Deus. Jesus, Ele é apresentado como Cordeiro de Deus. Agora, pare para imaginar esse momento glorioso, Jefferson, aonde o Pai chama Jesus, e Jesus nesse tempo ainda não tinha ainda esse nome Jesus, não, ainda nesse tempo, Jesus não foi anunciado como Filho do Deus Altíssimo, não, nós estamos falando de um tempo em que ainda Jesus não estava sendo revelado como o próprio Deus, não, esse tempo da eternidade passada, de tempos antigos, vai revelar o Cristo através do Cordeiro de Deus. Então o Pai chama e apresenta e diz assim: olha, eis aqui o meu Cordeiro, o meu Cordeiro. E quando o Pai diz o meu Cordeiro, os anjos dizem: mas como assim? Para que isso? Para que um cordeiro? E o Pai vai explicar, calma. É que antes de eu fundar a terra, antes de eu criar o homem, um ser totalmente diferente de vocês, eu vou criá-los. Primeiro eu vou criar uma terra. Diga comigo, eu vou criar uma terra. Diga comigo, eu vou criar o homem. E Deus está dizendo para os anjos, meu Deus, e o Pai está dizendo, mas eles vão pecar, ou seja, eles vão falhar. Eu vou criá-los, e lá na frente eles vão falhar, e eu já sei. Não, você não entendeu. Porque muitos acham que o plano da salvação foi criado por acidente, pastor Paulo Benini. Muitos ainda acham que só depois, pastor Andressa, só depois da falha, do erro de Adão e Eva, é que Deus diz: ixi, eles erraram, eu não sabia disso. Eu não contava com o erro humano, eu não contava com a falha humana, eles me pegaram de surpresa. Meu Deus, deixa eu dizer algo. Deus não pode ser pego de surpresa. Ele tem todo o controle nos céus e na terra. Ele tem o controle do tempo da eternidade na palma da sua mão, e inclusive o tempo dos homens. Ninguém pega Deus de surpresa. Então esse negócio de você assim, hoje eu vou pegar Deus de surpresa, pega não. Deus já sabia que você viria aqui. Deus já sabia que você ia vestir a sua melhor roupa. Deus já sabia que você ia falar para o seu marido: vamos lá, vamos adorar, hoje é noite especial. Deus já sabia quando você disse: hoje eu vou adorar de verdade, eu vou surpreender Deus. Vai não.
Deus já sondou seu coração. A Bíblia diz assim, ó: antes que a palavra saia da minha boca, Deus já conhece os meus pensamentos. Se eu subo no mais alto do céu, Deus já está presente lá. Mas se eu faço a minha cama nas profundezas, Deus também está lá. Ninguém escapa de Deus. E é por isso que só Ele tem o poder de dizer: antes, isso aqui é coisa de irmão, só Deus para entender quando Ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Me mostra no tempo, me mostra no tempo em que vivemos, quando ainda não é dia e não é noite. Quando? Vai entender isso aí. Deus não pode ser pego de surpresa. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o plano divino da salvação já tinha sido criado antes de você e eu e Adão e Eva vir a esse mundo a existir. Na mente e no coração do Pai já tinha sido estabelecido o plano da redenção do homem. Antes. E esse texto, meu Deus, vai nos mostrar que Cristo já tinha sido determinado como um cordeiro antes mesmo da partícula da terra ser formada. O que eu quero dizer, meu Deus, que o plano divino da salvação não é um plano emergencial, mas já foi um plano decretado nos céus, no trono de Deus, no mundo de Deus, no tempo de Deus. Agora eu vou falar algo para te escandalizar e eu não estou nem aí. Ei, a cruz já tinha sido criada há muito tempo. A morte de Cristo até a morte, ou seja, até como Ele haveria de morrer, já tinha sido criado, ó, há muito e muito tempo. E Jesus, só abrindo um léxico aqui, e o próprio Jesus já sabia, porque uma vez tentaram matar Jesus ribanceira abaixo, mas ele desaparece. Outra vez tentaram apedrejar Jesus, para matar ele de apedrejamento, mas ele desapareceu também. Mas quando um homem disse: vamos pregar ele numa cruz, ele não faz nada, ele fica calado, e ele diz: agora vocês acertaram. Só quem está aí, só quem está vivo, declare algo aí. Aleluia. Agora, Apocalipse capítulo 13 vai revelar o primeiro, o segundo mistério. Nós vamos falar de mistérios aqui hoje, amém? O primeiro mistério, qual é, pastor? O primeiro mistério é Cristo como um cordeiro. Agora, o segundo mistério é o que nós vamos ler em Apocalipse 13:8, que vai dizer: e adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação da terra. Olhe para cá. 1 Pedro vai dizer que Cristo foi apresentado antes da fundação. Apocalipse vai dizer que Cristo foi morto. Um cordeiro foi morto. Diga comigo, um cordeiro foi morto desde a fundação da terra. Agora nós estamos falando do cordeiro que foi morto desde a fundação da terra. Que momento foi esse? O
o momento do início, do Gênesis, do jardim, de Adão, de Eva. Após eles pecaram, a Bíblia vai dizer que Adão tentou esconder a sua nudez com folhas de figueira. Folhas de figueira representam a justiça própria. Escute o que eu vou dizer. Todas as vezes que você tentar se justificar o seu erro, o seu pecado, é como se você estivesse tentando se cobrir com folha de figueira. Sabe o que vai acontecer? Tem prazo de validade, vai cair, vai mostrar quem você é. Para de querer se auto-justificar. Aceite o sacrifício do Cordeiro, porque não é você que tem que se justificar de nada, é o Cordeiro que morreu por você, que vai cobrir você. A Bíblia vai dizer, as folhas caíram, eles ficaram nus de novo, não adiantou de nada. Então o pai desce no jardim, e ele procura um animal, um cordeiro. Eu creio assim, embora a Bíblia não esteja clara, mas eu creio que o animal que foi morto foi um cordeiro. E quando esse cordeiro é morto, melhor dizendo, porque cordeiro não é morto, porque Deus não mata ninguém. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Deus não mata, Deus sacrifica. Deus sacrificou o cordeiro, pegou aquele cordeiro que estava no Éden. Porque um cordeiro, se você pegar e fazer uma comparação rápida do animal cordeiro, você vai ver que tem muito a ver com Cristo. Por isso que Deus não pegou boi, por isso que Deus não pegou a vaca, por isso que Deus não pegou outro animal, mas pegou um cordeiro, porque toda a característica de um cordeiro se encaixa perfeitamente em Cristo Jesus, o cordeiro. Agora escute, o pai sacrifica o cordeiro, ali é derramado sangue. Repita comigo, ali no Éden foi derramado sangue. Agora eu começo a entender outra coisa. O cordeiro, escute, pastor Júnior, o cordeiro de Abel era Cristo. Você não pegou. Vou dizer de novo, o cordeiro de Abel, que Abel não traz um cordeiro, sim ou não? Que todo mundo até hoje não entende, e uns vão dizer assim, não, Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, porque a oferta de Caim, porque Caim trouxe dos frutos da terra, e não era para Caim trazer do fruto da terra, era para Caim fazer como Abel, trazer do sacrifício da ovelha, do cordeiro. Não! Caim estava certo, Abel estava certo. Abel tinha que trazer da ovelha. Por quê? Porque a ovelha, o cordeiro, representa o animal que será sacrificado e o sangue será derramado por causa da redenção. E por que Abel fazia isso? Porque ele viu o seu pai Adão fazer. E por que eles fizeram isso? Porque o seu pai Adão ensinou: filhos, quando nós pecamos, tentamos cozer folha de figueira, não deu certo. Aí veio Deus, sacrificou primeiro o animal no jardim do Éden, derramou o seu sangue, e a nossa roupa foi feita desse animal. Olha da onde Abel e Caim aprendem a sacrificar a Deus, porque foi estabelecido isso. E aí Abel está cumprindo o que Hebreus vai dizer: sem derramamento de sangue. Vou dizer de novo para você glorificar: sem derramamento de sangue não pode haver redenção. Mas e Caim? Pergunte para mim, e Caim, pastor?
O erro dele foi que ele não fez uma observância e faltou um elemento. Quem quer saber? Eu não vou falar então. Só apóstolo, vou falar para apóstolo. O elemento que faltou na oferta de Caim foi o azeite. Era para Caim, como lavrador, trazer a oferta vegetal, a oferta de manjares, o minhá, no hebraico. Só que ele precisava trazer o azeite. Por quê? Meu Deus, irmão, isso aqui que eu estou falando, eu demorei muitos anos para entender. Eu precisei ler a Bíblia diversas vezes para entender só isso aqui. Por que Deus rejeitou? Simples, porque faltou azeite. Porque lá em Levítico capítulo 12, quando vai falar das ofertas de holocausto, vai dizer: todas as vezes que vocês me trazerem uma oferta em holocausto, vocês precisam trazer uma oferta vegetal também. E essa oferta vegetal, seja de flor, de farinha, tem que ter um rim de azeite, uma porção de azeite. Já tentou? Faz o teste. Pega um vegetal, um trigo, qualquer vegetal, coloca na churrasqueira e toca fogo para você ver. O que acontece? Vai feder. Por quê? Porque não tem azeite. O azeite, meu Deus do céu. Toda oferta tem que ter o azeite. Aí o seu irmão Abel, ele lembrou disso e ele queria, escute isso aqui, outra revelação que Deus me deu. Aí Abel lembrou e viu que Caim esqueceu o azeite. Aí Abel, Paulo Benini, tentou ainda consertar o erro do irmão, trazendo o que faltava. É por isso que o texto, apóstolo, diz assim: e trouxe Abel da ovelha e da gordura, porque ele tentou, meu Deus, consertar o erro do irmão. Traz a gordura, coloca junto com a oferta de manjares, a oferta de vegetal, e está tudo resolvido. Está nada. Porque eu não sei como você vai receber isso, eu não estou nem aí. Porque essa história de você chegar para o seu irmão e dizer assim: me empresta R$5 aí, R$10 para me ofertar na igreja, para de graça. E o próprio Davi vai dizer assim: eu ofertarei ao Senhor algo que me custe. Ei, a oferta, escuta isso aqui, saia do superficial, da mediocridade. A oferta tem que te custar mesmo. Eita Deus, vocês estão aqui? A oferta é algo que nos custe. Agora vamos seguir adiante. O cordeiro, porque tem o mistério do cordeiro, e aqui no Éden é revelado o mistério do sacrifício da redenção, mas em Abel e Caim é revelado um mistério que toda oferta precisa ser agradável a Deus. Tem oferta que Deus não se agrada. Tem oração que você faz, você está achando que está ofertando e Deus está rejeitando. Tem sacrifício que você está fazendo e Deus está olhando e está falando: está fazendo errado. Começa a observar o jeito certo. Mas aqui é mais fácil, aqui é mais cômodo, aqui é melhor. Quem decide isso não é você, quem decide isso é Deus. Porque o dia que Israel tentou mudar os preceitos de Deus, fazendo, e um rei fez isso, a liderança de um rei, chamado Davi, quando mandou construir um carro novo. Põe no carro novo, é bonito, é moderno, é isso, é aquilo outro. Ei! E Deus olhou e falou assim: pode ser bonito, pode ser melhor, pode ser mais novo, pode ser atual, mas eu não aceito, porque eu já estabeleci um marco aqui. E não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Ei,
vai segurando aí. Até para você adorar não pode ser do seu jeito, do seu pensamento, tem que ser do jeito certo, da maneira certa e algo que agrada a Deus. Amém ou não amém? Agora escute, vamos seguir na história. Cristo era o cordeiro no Éden. O mistério da oferta agradável estava sendo revelado ali. Agora, lá em Gênesis, no capítulo 22, com a história de Abraão, vai ser revelado outro mistério. Pergunte-me qual? O mistério da substituição. Quando Abraão pega o seu filho Isaque, vamos filho, vamos subir o monte, a qual Deus vai revelar, e você vai ser sacrificado. Meu Deus, porque Deus disse para Abraão: Abraão, pega o seu único filho, Isaque, leva ele até um monte, que eu vou te mostrar, nas terras de Moriá, e lá eu vou mostrar um monte que você vai sacrificá-lo. Ele pegou. Agora uma coisa que me chama a atenção, é que da mesma forma que o menino carregou os madeiros do seu sacrifício, eu olho para Cristo, pastora Bia, e eu vejo Jesus carregando a cruz nos seus ombros. Isaque carrega o madeiro nos ombros, Jesus carrega a cruz nos seus ombros também. Agora o menino pergunta para o pai: pai, o madeiro está aqui, o cutelo está na sua mão, o fogo para fazer o fogo, mas cadê o sacrifício? Abraão olha para o filho e diz: ei, filho, está tudo pronto, inclusive o sacrifício. Abraão olha para o filho e diz assim: Deus proverá para si o sacrifício. Que fé era aquela daquele homem? O apóstolo falou de fé. Como é que você tem a sua fé? Como é que é a sua fé? Como é a sua fé? Porque a fé daquele homem chamado Abraão tinha a convicção que o filho dele iria descer daquele monte vivo. Olha isso, pastor Valdeci. Porque os servos dele perguntam: ei, meu senhor, a gente para aqui. Abraão disse: para, daqui para frente só vai eu e um menino. Nós vamos subir, vamos adorar e desceremos. Pronto. Abraão sabia. Isso é só para quem tem fé. Abraão sabia que mesmo depois que o menino fosse queimado e sacrificado e se tornasse cinza, Abraão sabia que ele iria pegar as cinzas do menino que fosse, levantaria para o céu e diria: pai, agora pode trazer meu filho de volta, porque eu tenho fé que a gente vai descer de novo e ele vai ser vivo. Deixa eu te dizer uma coisa, é para escandalizar os incrédulos mesmo, e eu não estou nem aí. O que eu sei, o que você tem que saber é a quem você serve, e Deus é Deus de vida. Deus, pastora Bia, é Deus de milagre. Ele faz o que o médico não faz, Ele faz. No momento em que Abraão está para sacrificar o seu filho, uma voz grita do céu: não! Pastor Jesus, uma voz grita do céu: não faça isso com o menino. Por quê? Porque eu vou cumprir com a sua palavra. Você não disse que eu providenciaria o cordeiro? Está ali, olha para a direita. Quando Abraão olha para a direita, tem um carneiro.
preso com um chifre. Deus disse: está aí, esse é o cordeiro, seu filho não vai morrer. Quem vai tomar o lugar, ao mistério da substituição, quem vai tomar o lugar vai ser o meu cordeiro. Quem vai tomar? Porque lá, antes da fundação do mundo, vamos brincar agora, vou fazer uma equação agora. Porque lá, ei, Abraão, você não vai precisar sacrificar o seu filho. Porque antes da fundação do mundo, antes do homem vir, eu já preparei o plano da redenção, e um cordeiro vai morrer no lugar de todos. Um cordeiro vai tomar o lugar de todos vocês. Deixa eu te dizer, Deus está dizendo: Abraão, você ama seu filho? Quem ama seu filho aqui, levante a mão. Abraão, você ama seu filho? Senhor, eu amo meu filho e dou a minha vida por ele, se precisar for. Então Deus diz: Abraão, então você não vai precisar sacrificar o seu filho, não. Mas tem uma coisa: o seu não vai morrer, o seu não vai precisar ir para o sacrifício, mas o meu vai. O meu filho vai. Porque na mente, no coração de Deus, quando Deus apresentou Jesus como um cordeiro, Ele já tinha decretado. É um decreto que Deus fez. Antes da fundação do mundo, Ele vai para o sacrifício como um cordeiro. O meu filho. Quem? O meu filho. Quem? O meu único filho. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá vida eterna. Está sendo revelado o mistério da substituição. É o que Paulo vai escrever em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Agora escute. Agora entra o cordeiro na terra do Egito. Eita Deus. Queridos, eu vou pedir para os obreiros dessa casa, eu já tinha conversado, distribui para o povo o pão e o cálice já. Você vai pegando, mas não desliga, não desliga. Amém? Você já vai recebendo aí o cálice, fica com ele na mão. Aleluia. Porque em instantes nós vamos participar do corpo e do sangue do cordeiro. Mas eu preciso dar essa revelação aqui. Diga comigo: o cordeiro. Diga mais forte: o cordeiro na terra do Egito. Deus chama Moisés e diz em Êxodo capítulo de número 12: vocês vão preparar um cordeiro, e cada família vai comer todo o cordeiro assado. Não é cru, não é cozido, tem que ser assado. E se a família for pequena demais, vocês vão juntar com o vizinho e vão se tornar uma só família. E todos ali vão comer do cordeiro assado. Só que antes, escute, só que antes, vocês vão passar sangue nos umbrais e na verga da porta. E quando vocês passarem, vocês vão entrar para dentro das vossas casas, vão comer o cordeiro assado. E aí Deus vai dizer: será o dia da Páscoa. Diferente, escute,
diferente do que a Páscoa Satanás está implantando no coração dos homens na terra, deturpando totalmente o sentido verdadeiro da Páscoa. Escute isso, Satanás conseguiu deturpar o sentido da Páscoa no mundo. Porque quando eu perguntar para você, ou quando você pergunta para alguém lá fora, o que te vem a primeira memória, a imagem, não aqui, lá fora, o que vem na sua primeiro pensamento quando eu digo Páscoa? Uns vem o coelhinho, outro vem o chocolate, vem chocolate, né? Vem chocolate. Só que Páscoa nada tem a ver com isso. Não tem a ver com coelhinho. E muito, escute isso aqui, nada contra. Mas a verdadeira Páscoa precisa ser respeitada, reverenciada e pregada nas igrejas. Ensinada nos altares. Como eu falei, isso aqui não é mais um culto. Isso aqui você está vendo, os elementos da Páscoa não são elementos simples, que não tem um significado transcendental. Ok, a Bíblia, escuta isso aqui, meu Deus do céu, não sei se você vai aguentar isso aqui agora. A Bíblia vai dizer que à meia-noite o anjo destruidor passa sobre o Egito, e todo primogênito que a sua casa não tenha marca do sangue na verga e nos umbrais, o anjo destruidor vai destruindo a vida dos primogênitos, seja humano, seja animal. Agora imagine essa cena. Só que tem uma coisa, apóstolo Manuel, quando, meu Deus, o anjo destruidor, ele vai passar nas casas dos hebreus, que ele olha a marca do sangue na porta e na verga, nos umbrais e na verga, ele passa por cima. Eu fui buscar de Deus, eu disse: Deus, eu quero entender o mistério, porque que esse anjo, a Bíblia fala que foi um anjo destruidor. Essas coisas eu falo, Deus, eu preciso saber, eu quero conhecer os mistérios. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Isso que a gente acabou de ler em 1 Pedro, era um anjo destruidor, sim ou não? Quando esse anjo via, Júnior, o sangue e na verga, ele lembrava, ele relembrava algo que aconteceu lá na eternidade, quando Deus disse: eis o meu cordeiro, ele vai ser sacrificado e o sangue dele vai ser derramado. Ei! O anjo destruidor olhava, esse tem a marca do quê? Marca do cordeiro. Eita, essa casa eu não posso matar ninguém. Por quê? Porque lá na eternidade eu estava lá reunido e o Pai apresentou o cordeiro. Então ele pulava a casa. Olha isso. E na outra casa ele disse: eita, essa aqui tem a marca. Essa marca da proteção. Essa marca é a marca de proteção. Não posso, porque lá eu já sei. Lá atrás, bem lá atrás, Deus apresentou o cordeiro para nós. E ele dizia: quem tem a marca vai ter vida, quem não tem a marca vai ter morte. Ei, eu vou dizer aqui: quem tem a marca terá vida, quem não tem. Só que tem uma coisa que eu preciso corrigir aqui, porque quem pensa que Páscoa é salvação, não é. Aí falou que Páscoa é salvação, não é.
Páscoa não é salvação. Páscoa é libertação. Libertação, Éder, é uma coisa. Salvação é outra coisa bem diferente. A pessoa pode estar na igreja liberta, porém não salva. O que Deus queria fazer lá no Egito não era salvar. No Egito, vou voltar a repetir para você não falar que eu estou falando heresia. No Egito não era salvar, era libertar o povo do Egito. Porque a libertação é Deus quem faz. Libertação, ei, escute isso aqui. Antes de Deus te salvar, você precisa ser liberto. Quer ser salvo, mas não está liberto, irmão? Quer morar na Nova Jerusalém, mas ainda chafurda no pecado? Quer bater no peito e dizer eu sou salvo em Cristo Jesus, mas não foi liberto primeiro? Antes de ser salvo, Deus quer te libertar. Vira para esse crente e diga assim: Deus quer te libertar. Meu Deus. Libertar do quê? Pergunte. Da morte espiritual, da escravidão espiritual. Ou seja, o sangue de Jesus quebra cadeia, purifica a consciência, abre o caminho para a reconciliação a Deus. Mas a salvação exige uma resposta pessoal sua. Essa história de você talvez ouviu de alguém aí, uma vez salvo, salvo para sempre, a maior mentira da história. Vai. Ai, pastor, uma vez salvo, para sempre. Não. Porque se você não andar conforme a ordenança dele, você vai ficar na igreja. Não adianta. Não, salvação, escute isso aqui. Salvação tem que ter arrependimento. E tem crente que não tem arrependimento. Está dentro da igreja, mas não se arrepende. Olha para esse crente agora aí. Irmão, aponta o dedo de profeta para ele agora. Pergunta para ele assim: você já se arrependeu? O sangue do Cordeiro libertou o povo da morte no Egito. Só que tem uma coisa: para esse povo, apóstolo Elma, para esse povo ser salvo, Deus leva eles para o deserto. E ali a salvação de Deus é operada. Através do que? Da obediência. Através do que? Da fé. Porque tem um povo desobediente lá no deserto que não foi salvo não, viu, filhinho de Jesus? Você que diz aí salvação, e aquele povo que morreu no deserto sem salvação? Por que morreram? Porque foram desobedientes a Deus. Crente murmurador, Deus reprova. Crente fofoqueiro, Deus reprova. Crente chafurdado no pecado, não tem salvação para você não. Deus vai te levar para o deserto e lá Deus vai te tratar. Ei, crente incrédulo, tá assim, ó. Estão no deserto, falam: eu estou no deserto. Tá no deserto, miserável? Eu estou no deserto, mas nunca sai do deserto. Por quê? Porque ou é fofoqueiro, ou é caluniador, ou é mentiroso, ou é enganador, ou é murmurador, ou é incrédulo. Está aí por quê? O deserto vai te moldar, para que você saia e herde a salvação. Amém ou não amém? Agora avançando aqui. Meu Deus, cadê as horas?
Agora a gente entra. O mistério revelado em Cristo Jesus. Quando lá em Lucas capítulo 22, verso 15, vai dizer que Deus, Jesus, ele na última ceia, diga comigo, última ceia, Jesus reúne os seus discípulos. Perceba que Jesus estava em todo o tempo uma multidão com ele, mas no momento da ceia só estava discípulo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem coisa que Deus revela para multidões, que Deus faz para as multidões, mas tem coisas, segredos, mistérios sendo revelados, que só para quem é discípulo, que sabe pagar o preço, tem. Tem muita gente querendo ser multidão, mas tem pouca gente querendo ser discípulo. Hoje a modinha é ser crente. E foi feita uma pesquisa de mais de 50%. Hoje nós somos 51%, se não me engano, essa pesquisa fez. 51% são declarados evangélicos. Só que desses 51%, a minha pergunta é, e fique para você responder, desses 51%, quantos são verdadeiros discípulos? Posso falar? Posso falar? A multidão, enquanto Jesus está dando pão, eles estão lá. A partir do momento que Deus não dá mais pão, eles vão embora. Agora quem é discípulo está no momento de fartura, mas está no momento de perca também. Quem é discípulo está enquanto Jesus está dando pão, mas quem é discípulo está enquanto Jesus está exortando ele também. A minha pergunta é para você: você é multidão ou é discípulo? Fala alguma coisa. Você pegou o pão? Pegou aí? Sentado mesmo. Amém, apóstolo? Posso seguir? Tem um cordeiro aqui também, né? É isso? Vai distribuir? Cordeiro. Ruth, me ajuda aí. Aleluia. Eu não sei como é que vocês... Eu sei que a gente vai participar do cordeiro, irmão. Quem aqui quer participar do cordeiro? Nem que seja um pedacinho. Quem quer participar do cordeiro? Meu Deus. A pastora Ruth vai cortar ali os pedacinhos. Você pegou o pão? Porque chegamos no ápice da revelação. E Jesus vai dizer: como eu desejei comer convosco essa última Páscoa. Vai ajudando aí, filho. Escute, como eu desejei, Jesus vai dizer, como eu desejei comer com vocês. Por quê? Porque eu vou fazer um voto aqui hoje. Olha isso, igreja. Jesus faz um voto, naquele momento. Pastor Renato, Jesus faz um voto naquele momento. Qual foi o voto de Jesus? Essa será a última vez com vocês aqui que eu vou tomar o vinho, que eu vou beber o vinho. Eu só vou voltar a tomar o vinho e me reunir com vocês no reino do meu Pai. Jesus faz um voto ali. Satanás ouviu. E como um bom Satanás faz jus ao seu ofício. Ele disse: eu vou fazer ele quebrar esse voto. E mais uma vez Satanás tentou Jesus na cruz. Vocês sabiam disso? Satanás, antes da morte de Jesus, na cruz do Calvário, o diabo foi lá tentar Jesus.
A Bíblia vai dizer que um soldado, quando vê Jesus ali sofrendo, um soldado pega uma lança, uma espécie de uma bucha, mela no vinho e em um outro entorpecente, melou no vinho e vai colocar na boca de Jesus. Olha o diabo aí. Quando aquela bucha, aquela esponja toca nos lábios de Jesus, que Jesus, escute isso aqui, meu Deus, o fel, o vinho e o fel meio que camufla o gosto do vinho, só que Jesus estava ligado no seu propósito. Quando tocou na boca de Jesus, o texto vai dizer que Jesus sentiu de alguma forma, que aquele paninho, aquela esponja tinha vinho. O que Jesus fez? Cuspiu para fora, não tomou, porque ele sabia do voto que ele tinha feito. Por isso que ele precisou, na hora ele cuspiu, não tomou. Mais uma vez o diabo perdeu. Mais uma vez o diabo foi envergonhado. Mais uma vez Jesus provou que ele é o Messias, sem pecado. Agora escute, meu Deus. Naquele momento que Jesus fez o voto, Jesus fala assim: eu só vou cumprir esse voto no reino do meu Pai. Sabe que momento é esse? É a revelação ápice. É que esse cordeiro, ele vai voltar para essa terra, vai arrebatar um povo que foi lavado e remido no sangue do cordeiro. E João sobe ao Pai, para o céu, e ele vê os anjos, ele vê o trono, só que ele vê um livro fechado por dentro e por fora. A visão de João no céu. E esse livro, esse rolo, que estava fechado com 7 selos. Quantos selos? Ele vê lá esse rolo. Então João começa a procurar no céu. Se tem um rolo, precisa ser aberto. Se tem selos, precisam ser rompidos. E a Bíblia vai dizer, escute isso aqui para você dar glória a Deus agora. A Bíblia vai dizer que João começa a procurar no céu. Cadê? Quem vai ser esse que vai vir? Vai desatar os 7 selos. E ele procura, é o arcanjo? Não, está muito longe de ser digno. É o querubim? Não, está muito longe de ser digno. E João foi procurando, Júnior. Cadê? Vai ser esse? Vai ser esse? Não, não vai ser esse. Vai ser esse? Não, não vai ser esse. E esse rolo foi ficando sozinho ali. Então João começa a entrar em desespero, porque ele sabia que o futuro da raça humana só ia acontecer algo se aquele rolo fosse rompido, o selo, e fosse lido. O texto vai dizer que João se entristece e começa a chorar. E ele chora, e de repente vem um anjo e para do lado dele e pergunta para ele: João, por que você está chorando? João diz assim: porque eu procurei aqui e não tem um digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não tem. Com o que vai ser de nós se esse livro não for aberto? Não vai ver a salvação, não será completada. Alguém precisa abrir o livro urgentemente. E ele chorava. Então esse anjo olhou para ele e disse: pare de chorar, João. Por quê?
porque está subindo. Calma. Você está vendo um momento da eternidade? Sim. Mas eu estou revelando o que está acontecendo lá embaixo. O que está acontecendo lá embaixo? Ei, eu sei que isso aqui parece ser confuso. Mas esse momento era o momento que Jesus estava pós 40 dias em ressurreição lá na terra. Que ele vai para o monte das oliveiras. E dali, Jesus é assunto ao céu. E ele vai subindo. E o povo que está ali vai olhando e vai vendo Jesus subindo. E Jesus faz uma promessa. E alguém fala e diz assim: ei, Galileus, da mesma forma que vocês estão vendo o Filho do Homem subir, ei, vai chegar um dia que ele vai descer. Agora a gente volta para João na eternidade. João está vendo esse momento. E o anjo diz para ele: calma, João, não chore mais. Por quê? Porque está chegando ali, ó, olha lá. Aí ele vê Jesus. Quem que ele vê? Jesus. Aí o anjo diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que morreu lá embaixo, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Chegamos na bodas. Se coloca de pé. Aleluia. Todos pegaram? Levante o pão. Nós vamos orar. Todos pegaram o cordeiro? Tem gente ainda? Aleluia. Eu preciso de um obreiro também que vai distribuir as ervas amargas. Cadê? Rapidinho. Vem. Distribui aqui, ajuda a distribuir. Eita Deus. Oh Espírito Santo. Nós estamos num culto memorial, amém? Eu sei que amanhã é feriado. Como o apóstolo falou, ninguém vai trabalhar. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá na sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na sua família, amém? Enquanto você está aqui participando desse culto memorável, Deus está fazendo coisas grandiosas e espantosas a seu favor lá. Isso. Levante o pão aí, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos, nós damos graças a Ti pelo pão e pelo suco da vide, pelo suco da videira. O pão simbolizando e representando o seu corpo. E o Senhor disse para os seus discípulos: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá parte comigo no meu reino. Porque estamos aqui? Porque estamos aqui? Porque nós estamos participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Essa é a nossa Páscoa. Por isso, Senhor, nesta hora, abençoe aquele que vai participar do teu corpo e do teu sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pegue o pão. Cadê o meu? Levante para o céu. Jesus chama então os seus discípulos na Páscoa, institui a ceia do Senhor. E Ele vai dizer: este é o pão, esta é a minha carne. Fazei isso em memória de mim. Porque aquele que comer deste pão terá vida em si mesmo. Terá vida em si mesmo.
Agora escute. Jesus está dizendo ter a vida em si mesmo. Uma pergunta que eu fiz durante tempos e corri para entender: por que Jesus ceou antes da ressurreição? Por que Jesus não fez depois da ressurreição? Ele fez isso. Ai, irmão, eu fui atrás. Sabe o que eu aprendi, que você vai aprender agora? Sabe por quê? Sabe por que Jesus ceou antes da ressurreição? Vou explicar para você. Porque se Jesus tivesse ceado depois da ressurreição, só Ele ressuscitaria. Só Ele viveria. Porque então Jesus usou o antes da ressurreição? Porque Jesus, nada bobo, Ele pegou um pedacinho do seu corpo e deu para cada um discípulo: coma um pedaço do meu corpo, coma um pedaço do meu corpo. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Come, 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 come. Por quê? Porque agora vocês fazem parte do meu corpo. Vocês têm o meu corpo em vós. Olha a importância de cear, que muitos desprezaram. Jesus está dizendo: agora cada um de vocês tem um pedacinho do meu corpo. Eu vou para a cruz do Calvário. Eu vou ficar 3 dias no sepulcro, o meu corpo. A minha alma não. Mas isso é um mistério só para quem é aluno da nossa escola. O meu corpo vai ficar. Depois de 3 dias, que eu vou fazer uma obra em um lugar, eu vou ressuscitar. Só que tem uma coisa: você não ficou com um pedacinho do corpo? Sim ou não? Você, ele, ela, todos estão com um pedacinho do meu corpo. Quando eu ressuscitar, vocês ressuscitarão comigo também. Deixa eu perguntar, essa não é a promessa que Ele fez? Assim como eu ressuscitei, vocês... Não, melhor dizendo, assim como eu morri, vocês morreram também. Mas assim como eu ressuscitei, vocês ressuscitarão também. Só quem crê. Pega o pão. Agora você entende porque você está com esse pedacinho do pão? É porque você vai colocar a vida de Deus em você. Você vai colocar a vida de Deus em você. A promessa vai se cumprir porque você vai colocar um pedacinho da vida de Deus em você. Pegou o pão? 1, 2, 3, pode comer o pão. Pega o cálice. Cadê o meu cálice? É esse? Pega o cálice. O pão simboliza a carne que você colocou para dentro. Novo corpo. Jesus não subiu com o corpo ressurreto? Essa vai ser a mesma promessa que foi feita para mim e para você. Vai chegar um dia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas não ressuscitarão com esse corpo corruptível, não. Vão ressuscitar com um novo corpo. E Jesus diz: assim como eu sou, vós também será. Agora tem um sangue.
O sangue derramado no jardim. O sangue derramado em Abel. O sangue derramado substituindo Isaac em Moriá. O sangue que Jesus disse: tomai todos, bebei todos. Eu faço um voto de só beber no reino do meu Pai. Esse é o sangue que você está segurando aí. Eu vou contar até 3, você vai tomar. 2, 3, pode tomar o sangue, pode tomar o suco da vida. É com júbilo, pode ser melhor, é o sangue que liberta. Escute. Calma, descobri. Por que das ervas amargas? Para mostrar que o pecado é ruim. Para mostrar que o pecado corrompe, é amargo. A escravidão que ele dá, a escravidão que ele faz, não há glória, é destrutivo, corrompe o ser. Todos pegaram a erva amarga. Essa erva é para representa nós, quando estávamos no Egito, no mundo, escravos do diabo. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Se hoje você está aqui, um dia você estava lá, sem esperança, abandonado, em juízo, mortos nas concupiscências carnais. Levante a erva. 1, 2, 3, come ela. É ruim, né? Mais careta, né? Só que tem uma coisa, não para por aí. A vida do crente é vida de novidade, vida. A gente não celebra a nossa vida lá, só para lembrar, se era ruim. Não adianta fazer carinha de anjinho, querubim agora, não. Tu era ruim mesmo, tu era ruim. Só que o Cordeiro apareceu na sua história. O Cordeiro veio, o Cordeiro veio, o Cordeiro veio. Pega o Cordeiro aí agora. Cordeiro não pode comer cru. Porque quem recebe o cordeiro não é a mesma pessoa, ele muda. O cordeiro não podia ser comido cozido. Porque aí é fácil. Aí é uma vida de facilidade. Não há transformação. É só cozido, é só aparente. Não é assado e nem cru.
doce, nem amarga. É as duas fontes da igreja lá. Não é gelada nem quente, é morno. É só aparente. O cordeiro cozido, ele tem que ser assado, porque todo sacrifício em holocausto tinha que ser assado por completo. Não podia restar nada. Se assava com as entranhas, com as patas, para mostrar a originalidade do cordeiro. O sangue era aspergido. O sangue na umbral da porta. E o cordeiro lá dentro, escuta. Sangue lá fora, cordeiro dentro. Está na hora de você aprender a viver de fato, a comer de fato o cordeiro de Deus. Para de ser aparente nessa noite. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: para de querer mostrar aparência. Coma o cordeiro assado. Você não precisa se justificar. Ei, o cordeiro está aqui para te justificar. O que você precisa fazer é entregar a tua vida para o cordeiro e comer dele assado. Todos pegaram o cordeiro. Levante. 1, 2, 3. Pode comer o cordeiro. Comece a dar negócio estranho, a glorificar, a exaltar aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Posso crer no amanhã. O Cordeiro chegou. O Cordeiro chegou na minha história e mudou a minha vida. O Cordeiro chegou na tua história e mudou a sua vida. O que é isso? O que é isso? Isso é Páscoa. Isso é a Páscoa do Senhor. Segura. Segura. Mas tem as bodas do Cordeiro. Jesus não prometeu? Pastor Andressa. Ai. Rapidinho. 2 minutos. Jesus não prometeu que iria tomar novamente no reino. Quando isso vai acontecer? Apocalipse vai dizer: um som de trombeta, alarido e voz de arcanjo,
e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo vai descrever: e nós que estamos vivos seremos transformados e levados para Nova Jerusalém. E ali vai acontecer o ápice da história do Cordeiro, a ceia das ceias, o fim que gera um novo começo. Porque vai haver o casamento da igreja com o Cordeiro, com o noivo. E eu quero perguntar aqui: tem noiva do Cordeiro aqui? Meu Deus. Todos vão estar de branco, vestes reluzentes. Segura. Ó, de repente Cristo vai se levantar do seu trono em glória. De repente, ei, deixa eu ver aqui. Meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá. De repente, o Espírito Santo vai pegar a mão da noiva, que é a igreja. Cadê? Jefferson, do outro lado. Você é Jesus, você está esperando. Isso aí, aí. Ei, vamos para trás, para trás. Olha isso aqui. Oreba. Olha lá. Eu sou o Espírito Santo, e o Cícero é a igreja, representando você. O Espírito Santo, desde o dia da promessa que Jesus disse: não larga mais a igreja por nada. Ah, como eu queria ver uma peça teatral desse momento. Eu já tenho até o enredo. Deus me deu até o enredo. De repente, o Espírito não larga mais a igreja. Então ele sobe com a igreja, e é ele que vai apresentar para Jesus: vamos, eu sou o Espírito Santo, eu estive com você todo dia, agora eu estou te entregando, ó. Recebe o teu noivo, ó. Recebe Jesus. Aleluia! Escute! Rápido! Tá bom. Senta. Consegue sentar aqui? Senta aqui, senta aqui. A mesa. Senta aqui. Os dois, senta aí. Eu vou sentar também. A Bíblia vai dizer que, ei, você está representando aqui, ó. Uma mesa vai pôr uma infinidade, uma extensão de perder de vista, vai ser colocada no céu, na Nova Jerusalém, no reino do Pai, uma mesa. Jesus vai sentar, a igreja vai sentar. Jefferson, pega aqui, pega, dá pro Jefferson. Jesus, a Bíblia vai dizer: ei. Jesus não disse assim: no reino do meu Pai, eu é que vou servir a igreja. Aqui, o pastor serve, o apóstolo serve, glória a Deus, aleluia. Mas naquele dia, Jesus vai chamar o apóstolo para sentar, e ele vai dizer: meu filho, obrigado, meu filho. Quanta ceia você serviu, mas hoje vai ser diferente. Hoje a honra vai ser sua. Hoje você senta. E quem vem, apóstolo, vem, apóstolo. Naquele dia, Jesus vai dizer: senta, meu apóstolo, porque quem vai servir vai ser eu. Serve, Jesus, serve. Vai. Eita! Xerebacanará. Serve isso, vai servindo aí. Deixa Deus revelar as pessoas, vai. Aí Jesus vai dizer: agora sim, eu encerro meu voto. Eu prometi, 2000 anos se passaram. Sabe o que é todo mês você tomar a ceia e Jesus ficar olhando? Vai tomar mais uma vez, como eu quero, como eu desejo.
como eu desejo. Ele está tomando, ele vai tomar agora. Ele vai comer o pão. Ele vai como eu desejo comer esse momento do pão. Ele vai tomar o suco da vide, o vinho. Ai, como eu quero. E Jesus lambe os lábios assim. Como eu desejo de novo ter esse momento com a minha igreja, com os meus discípulos. Chegou. A igreja subiu. Tribulação na terra, eu não quero nem saber. Eu não vou estar aqui para contar história, eu ser testemunha de Jeová. Eu vou estar lá na Nova Jerusalém, junto com o meu apóstolo, junto com a minha apóstola, junto com meu irmão. E Jesus vai nos servir. E Ele vai cumprir o seu voto e vai dizer: hoje eu vou tomar, eu vou comer. Posso comer? Vamos comer? Isso é só para quem pega. Quem a igreja adora, adora. Posso crer no amanhã, porque Ele Cadê os meus amigos? Você vai estar lá! Você vai estar lá, meu amiga, minha amiga, meu amigo! Você vai estar lá, meu amigo! Você vai estar lá! Você vai estar lá! Você vai estar lá, meu amigo! Só quem vai estar lá? posso crer no amanhã. Por isso cremos no amanhã, por causa do culto da Páscoa.